Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live e eu quero te pedir para que você compartilhe essa palavra poderosa. A gente vai dar continuidade sobre a mesma palavra que a gente estava falando semana passada. O nosso tema é o preço da rejeição. O que acontece quando viramos as costas para Deus? É sobre isso que nós vamos falar. Então, eu vou te pedir para você apertar aquele aviãozinho, vai chamando os amigos, porque a palavra de hoje é poderosa. E se você está nos assistindo no YouTube, já assina o nosso canal, já se inscreve aí, já vai clicando aí as notificações e vai compartilhando também com os amigos, porque a gente tem muito conteúdo legal. Certo? Não esquece de seguir a nossa página no Instagram, Reino for You, tá? Terça e quinta nós temos nossa sala de oração, uma sala de oração poderosa, tá? Ela acontece através do Google Meeting e muitos milagres têm acontecido, maravilhosos. Então, se você quer participar no nosso link, tem um link lá na nossa bio, você entra no nosso grupo do WhatsApp e ali você vai receber todas as informações. Temos também a mentoria Chaves do Reino, uma mentoria poderosa que a gente trabalha libertação, tanto pessoal quanto da sua família, da sua casa, libertação da vida financeira, das suas áreas espirituais, do seu casamento. Gente, é poderoso. São muitos testemunhos de gente sendo transformada. Então, se você precisa disso, não abra mão. Não existe preço para a transformação de vida. Não existe preço para você ver sua família, sua geração liberta do mal. Certo? Então, vai entrando aí, já vai deixando seu like na nossa live, certo? E vamos começando aqui para a nossa palavra, dando continuidade ao que a gente estava falando na semana passada. Amém? Então, a gente está falando sobre Romanos 1. Né? Eu gosto muito de estudo, eu gosto muito de estudar a Bíblia, um dom que Deus me deu é do ensino, né? Então é o dom espiritual. Né? O meu marido Rodrigo pregou sobre qual é o seu dom, e esse dom eu tenho certeza que foi o dom que o Espírito Santo me deu, o dom do ensino. Não estou aqui me achando, mas eu sei que eu consigo passar, gosto de ensinar e principalmente a palavra de Deus. Então vamos comigo estudar, aprofundar aqui em Romanos 1. A gente estava falando sobre a questão de idolatria. Então na semana passada eu falei sobre os tempos ali de Roma, da Grécia, comparando com os tempos atuais, a questão da idolatria, festa de carnaval. Falei um pouquinho de tudo que o Brasil está vivendo hoje, né? E que nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar posicionados. Por quê? Porque Cristo vai voltar para pegar a sua noiva. E será que a noiva de Cristo está preparada para a volta do noivo? Escreve aí para mim, o que você acha? Será que a noiva está preparada para o noivo? Ele foi preparar morada. Será que a igreja brasileira está preparada para essa volta? Eu não sei. Eu acho que ainda falta muita coisa. Eu acho que a igreja brasileira precisa se posicionar muito ainda. Muito. Né? Então vamos continuar aqui falando sobre a questão da idolatria. A gente vê um reflexo, né? Tudo na nossa vida é reflexo da nossa vida espiritual. Eu gosto muito de falar que tudo que acontece no natural, primeiro é um reflexo do que aconteceu no espiritual, no mundo espiritual. Porque nós somos espírito primeiro. Né? Antes de nós estarmos aqui, né, nós estávamos com Deus. Né, para depois nós estarmos no mundo natural. Então, nós fomos formados no espírito primeiro. Então, tudo acontece no espiritual para depois vir para o natural. Então, se hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, que vai ficar cada vez pior, tá? A palavra nos diz isso, tá? Então, a gente precisa estar pronto e preparados. E o Brasil vai
precisar viver, né, se posicionar como uma igreja forte e firme, né, purificada, santificada, né, senão muitos não vão aguentar, porque pelo que está por vir aí pela frente, tá, gente? A gente precisa, né, a igreja brasileira precisa se posicionar. Eu falei da Coreia do Sul na semana passada, uma nação que foi transformada pelo Evangelho. E o Brasil, graças a Deus, de 20, 30 anos para cá, o Evangelho ele foi espalhado, mas ele precisa ser aprimorado, aperfeiçoado. Não é a graça de graça. A graça da salvação, ela não foi de graça. Alguém pagou o preço. E quem pagou o preço foi Deus dando o Filho dele para que você fosse salvo. Foi de graça para você, mas para Deus não foi não. Porque foi pago um alto preço do sangue do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que hoje você tivesse acesso ao trono do Pai. Então, não despreze esse sacrifício. Então, não viva uma vida de pecado, uma vida que você acha que você vai sair pecando, que pede perdão, que depois Deus vai perdoar e está tudo bem. Essa graça que tem sido pregada por aí é uma desgraça. Se você conhece a palavra de Deus, você precisa se posicionar, você precisa se arrepender e voltar para o caminho de Jesus e se santificar a cada dia, porque os tempos vão ficar cada vez mais difíceis. Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou voltar um pouquinho que eu estava lendo. A gente estava lendo em Romanos 1, nossa palavra vai continuar aqui em Romanos 1, que estava falando que porque o homem trocou a glória do Deus imortal pelo homem mortal, Deus os entregou, olha aqui no 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. É muito complicado a gente falar sobre isso aqui nos dias de hoje, né? Assim, na internet, né? Mas eu estou pregando a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia, eu não estou falando nada de mim mesmo, e que Deus me guarde, né? Porque é um assunto muito delicado para a gente falar nos dias de hoje, mas que Deus tenha misericórdia, né, daqueles que vivem sobre esse julgo aqui. E que eu quero dizer sobre a sua vida, que infelizmente isso é um pecado hoje que tem assolado o Brasil. Né, a questão do homossexualismo, da promiscuidade, da prostituição, isso é um reflexo da idolatria. Então, o Brasil é um país que herdou uma idolatria muito grande. Quando o Brasil foi descoberto, né, por Portugal, então a gente recebe uma carga muito grande de idolatria. Eu não estou aqui falando de nenhuma religião. Quando a gente lê na Bíblia, a gente sabe que o pecado de idolatria é o pecado que Deus mais abomina. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você vai lá no primeiros 10 mandamentos, ele fala sobre isso, né? O primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tá? Então ele fala para não adorar nada, nem ninguém. Nada você deve colocar no lugar de Deus. Nada. Nem você mesmo, nem dinheiro, nem imagem, nem nada. Nada. Se você está colocando, eu não estou nem falando aqui de imagem, se você está colocando seu trabalho, seu marido, seu filho, sua casa, seu carro, é idolatria. Dinheiro é idolatria. Seu corpo. Tem mulheres que vivem para o corpo, para idolatrar um corpo. Isso é idolatria. Deus não se agrada disso. Nos tempos de hoje, muitos idolatram a si mesmo, seus próprios prazeres, né? Quantas pessoas hoje vivem
dando golpes. Eu tenho visto muito por aí. Porque as pessoas, elas querem o quê? Andar de carrão, vestir boas marcas, elas não estão nem aí. Elas querem andar, entendeu? Com marca, com bolsa, com celular, e não estão nem aí. Porque elas vivem uma vida de aparência. Vivendo na aparência. Isso é idolatria. Vivendo o que não é. Consequência dos pecados de idolatria, imoralidade sexual. Então a gente vive num país hoje que a prostituição é gigantesca, abusos infantis, tráfico de menores. A gente viu um filme aí no ano passado falando sobre isso. Esse filme demorou mais de 5 anos para conseguir ir no ar. Esqueci o nome do filme, da Liberdade lá. Som da Liberdade. Falando sobre isso. Então, assim, assuntos muito sérios. A idolatria é complicadíssimo. Deus abomina a idolatria. A gente vê de ponta a ponta na Bíblia Deus falando sobre isso. O diabo não quer que você descubra isso. Aí fala, não, mas eu tenho uma imagem lá, mas eu não adoro. Mentira, Deus não quer nem que você tenha a imagem. Não se engane. Não se engane. No outro dia eu fui na casa de uma moça, era imagem para tudo quanto é lado. Ela contou a história dela. Uma história triste, muito triste, muita promiscuidade, uma consequência que a gente vê do pecado de idolatria, a gente vê no livro de Oséias. Eu vou abrir até aqui para você. Muitas pessoas não sabem disso. Não é nem falar disso, não está nem aqui no meu roteiro, mas Deus me tocou para falar e eu vou falar. Não está nem aqui para eu ler, mas eu vou ler. Olha aqui, ó. Livro de Oséias. Se não está dentro do meu contexto, mas o Espírito Santo está mandando eu falar. Porque tem muitas mulheres que querem ter filho e não têm. Aborto em cima de aborto. A palavra de Deus fala sobre isso. Consequência, pecado de idolatria. Está escrito na Bíblia. Eu não estou tirando nada de mim mesmo. Você vai no livro de Oséias, capítulo 9, está falando sobre isso. Ó, está falando, você lê o capítulo inteiro, mas está falando assim, o Senhor lhe darás a eles, dá-lhes ventre que abortem e seios ressecados. Ó, no 10, a partir do 10. Mas quando eles vieram a Baal-Peor era um demônio, Peor era um lugar que eles faziam idolatria, de prostituição, cultos de prostituição, porque toda idolatria traz prostituição atrás, tem demônios de prostituição atrás. Então, ó, mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se aqueles ídolos vergonhosos e tornaram-se tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção, mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável, como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Mortes prematuras, ventres que não geram filhos. Consequência de pecado de idolatria. Está na Bíblia, gente. Eu não estou inventando nada de mim mesmo. Idolatria é devastador. Deus abomina. E eu estou aqui para trazer luz para a tua vida. Luz para a sua vida. Volta lá, vê o que nós falamos semana passada. Falamos sobre Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da promiscuidade. Olha o que está acontecendo no Brasil. Eu fiz uma pesquisa do ano de 2023. Foi o ano que mais teve acidente de natureza no Brasil. Rios alagados, muitos. Você vê lá no site do governo, eu achei isso lá. Aí você vê queimadas, você vê o Rio Grande do Sul, a enchente que teve, há pouco tempo atrás, Brumadinho. Então, assim, a natureza dando seus sinais, é Deus mostrando. Ó. O Brasil
Deus está falando por sinais. Não é possível que o povo brasileiro não está enxergando. A igreja brasileira precisa se posicionar, entrar num arrependimento. A igreja cristã que conhece a palavra de Deus, aonde você está, que não está entrando no lugar de arrependimento, só está preocupada em likes. Quantos likes eu vou ter? Quantas curtidas? Não é isso, gente. Não é sobre isso. É tempo de arrependimento. Olha a natureza. Deus enviando sinais e sinais. O Brasil pegando fogo em chamas. Em chamas. Falei semana passada, não consegui terminar. Tivemos aqui, nesse ano, um show em Copacabana. Rituais satânicos, feito pela Madonna. Satânicos, portais satânicos abertos. Agora, poucos dias atrás, Rock in Rio, todos os dias rituais satânicos. Todos os dias. Você pode entrar aí na internet, você vai ver todos os cantores fizeram rituais satânicos, portais espirituais sendo abertos na cidade do Rio de Janeiro. Aí você anda pela cidade, cidade misericórdia. Misericórdia. E uma das cidades que mais tem igreja evangélica. Como que é a cidade que mais tem igreja evangélica do Brasil está numa situação, permite um negócio desse? Cadê o povo que ora? Cadê o povo que clama para se posicionar, para impedir com que isso aconteça na nossa cidade? Quantos portais demoníacos estão sendo abertos na nossa cidade através desses shows satânicos? Quantos? Todos os dias, portais satânicos, rituais satânicos foram abertos naquele Rock in Rio. 2 semanas de rituais. É só você abrir a internet e você vai ver. Eu não vou ficar citando aqui as músicas todas. Se você der um Google aí, bota a tradução das músicas todas, fazendo encantamentos, todas. Aí você vai para lá, você recebe aquela onda sonora na sua vida, na sua frequência. Você vai receber aquilo ali. Você vai ser encantado, você vai ser tomado por aquilo ali. A sua casa vai ser tomada por aquilo ali. E aí depois você não sabe por quê. O que está acontecendo? Por que meus filhos aconteceu isso? Por que minha filha desandou? Por que minha vida está desse jeito? Por quê? Porque você abandonou o caminho do Senhor. Porque você não se posiciona. Porque você acha que vai para a igreja e pela graça está tudo bem. E que é só pedir perdão, que a vida continua. Não é assim. Você está sendo enganado. O Evangelho de Deus exige renúncia. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. A palavra é clara a respeito disso. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Está na hora da gente se posicionar. Então temos um Brasil idólatra. Uma igreja cristã fraca, não posicionada. Crianças sendo levadas à prostituição. Assediadas o tempo inteiro. Abrimos as redes sociais, elas são o tempo inteiro bombardeadas por assédios, sensualizadas aos 10 anos de idade. Você acha que isso é normal? Você quer ver sua filha assim? 9 anos de idade, sendo sensualizada na internet, dançando. Desculpa falar, desculpa, mas é por amor à sua vida. É por amor à sua vida. Não permita isso. Lá na frente você vai chorar, lá na frente você vai sofrer. Quando você vê que não deu certo um casamento, quando você vê que ela não consegue se firmar com ninguém, não consegue ter uma família, quando você vê que não deu mais certo, casa com um, casa com outro, casa com outro. Acabaram com a aliança do casamento, não tem importância, junta que tá bom, se não der certo, separa. Isso não é de Deus. Casamento é a aliança que Deus fez. E o inimigo faz de tudo para minimizar isso, para você achar que isso não é importante. Para as pessoas terem relação sexual fora da aliança do casamento.
Não é assim que Deus fez. Não é assim que Deus criou. O sexo é para ser debaixo da aliança do casamento. Sexo fora da aliança do casamento é pecado, é fornicação. E a palavra de Deus diz: fornicador não entra no reino dos céus. Idólatra não entra no reino dos céus. Arrependam-se. Está escrito em Apocalipse. Desculpa ser tão direto assim, mas eu preciso falar a verdade. Não adianta ficar passando a mão aqui na cabeça, dizendo que você vai para o céu. Olha, vai para a igreja para você, Deus encher teu bolso de dinheiro. O que é isso que está sendo pregado? É preciso arrependimento, é preciso largar o pecado, é preciso se arrepender. Um país inteiro idólatra, é por isso que a gente está vendo o reflexo, que a gente vê. Acidentes naturais acontecendo o tempo inteiro, é Deus chamando, é Deus sinalizando, acorda, povo, posicione-se, igreja. A volta de Jesus está vindo. E aí, você está preparado? Vai ficar? Ou você vai subir? Que aonde você quer ver seus filhos daqui a 10 anos, se você continuar levando essa vida? Seus filhos vão seguir o teu caminho. Aí você acha que casamento, tô de saco cheio. Marido chato. Quero não. Deixa pra lá. Não quero esse marido não. Tá enchendo meu saco. Vou arrumar outro. Aí você acha que teu filho vai se casar? Vai se submeter? Quantas mulheres não sabem ser submissas, não sabem ser idôneas, não sabem estar ali juntas? Submissa significa estar sobre a mesma missão de um marido, da família. O projeto mais importante de Deus é a família. Não é o trabalho, não, querida. Não é sua ascensão profissional, não. São seus filhos, o fruto, a próxima geração. É isso que Deus quer que você cuide. É disso que Deus quer que você cuide. Então, vou voltar aqui para Romanos 1. Para a gente terminar. Versículo 28. Escreve aí para mim alguma coisa, para saber que você está ligado aqui comigo. Está prestando atenção no que eu estou falando, amém? Vamos voltar aqui para o texto. Amém? Versículo 28. Diz um amém para mim. Bota aleluia. Joga foguinho aí que eu quero ver. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, olha só. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, como eles desprezaram a Deus, Deus os entregou a uma reprovação mental. Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Aí você vai falar que tudo bem ser idólatra, que Deus vai querer ser inimigo de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Gente, isso é muito forte. Mergulha em Romanos 1. Depois que a gente terminar aqui, abre ele de novo. Lê ele todo dia, lê 10 vezes, para isso entrar em você. É muito forte essa carta de Paulo. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha só, vou repetir. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte,
não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu quero convidar você, nesse momento, a refletir comigo, pedir ao Senhor, Deus, Espírito Santo de Deus, se arrependa. Eu falei aqui de coisas muito fortes, muito profundas. Você pode olhar para a sua vida. Não é só eu, não estou aqui apontando ninguém, não. A nação brasileira precisa entrar num lugar de arrependimento. Todos nós trazemos uma herança de idolatria. A gente fala muito sobre isso na mentoria Chaves do Reino. A gente entra num profundo. E lá na mentoria, a gente faz todas essas quebras aqui de heranças malditas que a gente traz dos nossos ancestrais. Então, se você precisa quebrar essas maldições na sua vida, porque às vezes as pessoas nem sabem, tem problemas na área sexual. Ai, por que eu sou assim? Eu nasci homossexual. Aí acham que é doença. Não é doença, gente. Não é doença. É legalidade que algum ancestral teu deu, de idolatria. E aí você está vivendo uma vida, você não entende nem porquê. Consequência de um pecado de alguém que teve esse pecado de idolatria. E você hoje sofre essas consequências, mas há chance para você. É isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que Deus está aqui de braços abertos para você. Jonas. Eu, para terminar, vou falar de Jonas. Jonas, Deus, ele olhou para Nínive, que era uma cidade que estava totalmente pervertida, mas Deus, ele teve misericórdia de Nínive. Ele levantou um profeta, falou, vai lá naquela cidade, prega a minha palavra para que eles se arrependam. Você sabe a história de Jonas? Jonas foi para Tarsis, Deus pegou o peixe, engoliu ele e jogou para Nínive de volta. E ali ele andou 3 dias pregando a palavra, arrependimento, arrependimento. O rei mandou entrar em jejum. A cidade inteira se arrependeu, gente. E Deus salvou aquela cidade. Olha que história linda. E Deus salvou aquela cidade. Deus ia destruir aquela cidade, mas Deus teve misericórdia porque houve arrependimento. Então o que eu quero falar para você nessa noite... Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Ele visita com bondade até 1000 gerações. Assim como ele visita a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª, mas ele visita com bondade até 1000 gerações daqueles que obedecem a Deus. Então hoje, entra nesse lugar de arrependimento de tudo aquilo que você fez de errado. De tudo aquilo que seus pais, avós fizeram de errado. Que seus filhos não venham viver uma vida cheia de problemas. Hoje você tem a chance de parar isso na vida deles, da próxima geração. Hoje, se nós vivemos como uma igreja posicionada, que lê essa palavra, que não se corrompe pelo que o mundo está falando. A palavra de Deus nos diz, renovai-vos a nossa mente através da palavra de Deus para que a gente conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É através da palavra que a gente tem que renovar. Então, se hoje a gente entrar num lugar de arrependimento, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos levar a um lugar novo. Porque Jesus ele veio nos dar vida e vida em abundância. E se você conhece Jesus e você não vive a vida e a abundância, é porque o inimigo está te roubando em algum ponto na sua vida. E é isso que você precisa despertar hoje. E é por isso que o Espírito Santo está falando com você hoje. Desperta! Levanta! Abre os seus olhos espirituais, porque Deus tem coisas novas para derramar na sua vida. Abandona o pecado, não aceite mais viver
da forma como você vivia, do mesmo jeito. Só há uma forma de a gente mudar, ser transformado, é através do reconhecimento do erro, se arrependendo. Se arrependendo. Falando, Senhor, me ajuda. Eu não sei como fazer, mas eu preciso de Ti, Pai. E Ele vai entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua vida. E Ele vai fazer tudo novo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que eu oro, a minha oração nessa noite é que a sua casa, os seus filhos, a sua família seja alcançada pela mão bondosa de Deus. Em nome de Jesus. E que seu coração esteja aberto para ouvir o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo diz assim, ó, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Abra mão de toda a idolatria. Idolatria não é só imagens. Nós idolatramos muitas coisas. Nos tempos de hoje, idolatramos dinheiro, posição, profissão. Muitas coisas. Mas o único que deve ocupar o primeiro lugar é Ele. Amém? Então, ó, não esqueça de compartilhar essa palavra. Coloca aí nos comentários o que foi o ponto que mais tocou a sua vida. Eu quero saber, tá bom? Se inscreve no nosso canal, dá o like aí, não deixe de dar, porque isso é muito importante pra gente. E se quiser saber da nossa mentoria, manda uma mensagem no direct também, tá bom? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus abençoe. Paz.